para mudar o rumo da sua história. Porque Deus já está marcando esse dia como o dia da sua vitória. Você crê nisso? Amém. Sabe, a história que acabamos de ler é uma famosa história de Davi e Golias. E quem não conhece essa história? Sabe, o jovem pastor de ovelhas que Deus tirou de trás das malhadas e ungiu para ser rei sobre Israel. Que um determinado tempo da sua vida teve que enfrentar um grande gigante. Mas ele não temeu. E com apenas uma funda, uma pedra e um golpe, pôs esse gigante ao chão. Graças ao poder de Deus na vida dele. Vai ser graças ao poder de Deus na sua vida é que você também vai derrubar gigantes nessa noite. Amém? Mas a pergunta seria: quem como Davi também nunca enfrentou gigantes? Eu já enfrentei gigantes. Nos deparamos com gigantes em todo o tempo, em toda a nossa vida. Sabe, são diversos gigantes. São gigantes da área emocional, frustrações do passado que impediram que hoje tenhamos relacionamentos novos e nos traz ferida dentro da alma, ferida no coração. Sabe, são gigantes da área familiar. Pais estão contra filhos, filhos contra pais, uma montanha constante. Você já fez campanhas para a família e parece que a família não se ajuda, não se ajusta. É gigantes que estão ali. Sabe, são gigantes na saúde. Pode ser que às vezes você esteja em enfermidade, ou deixa um filho, uma filha, um irmão, um tio, um parente, um amigo próximo, seja enfermo, e você já fez tudo o que podia, e essa pessoa não está curada, e aí você já fica perdendo a cabeça por causa disso. E um gigante também, gigantes na área financeira, contas até aqui, você não sabe nem como é que vai pagar no final do mês, porque o dinheiro que você tem mal dá para metade do que você tem para pagar. São gigantes também. Mas você pode chegar para mim e perguntar: aí, cara, olha, tudo bem, eu tenho gigantes mesmo. Eu me deparo com gigantes na minha vida. Inclusive um desses que você falou aí é um dos gigantes que me afronta o tempo todo. Mas, Ícaro, como é que eu posso resolver? Como é que eu posso derrubar esse gigante? Assim como na história de Davi e Golias. Porque aquele gigante ali, ele era material. Davi podia tocar, podia partir para cima dele e brigar. Mas o meu gigante, eu não posso tocar, eu não posso tocar. Quero dizer a você: calma. Porque eu creio que como Deus ungiu Davi, hoje Deus vai ungir a vida de cada um de vocês. Para derrubar gigantes e pôr debaixo dos seus pés cada um que tem vontade. Hoje, nesta noite, eu creio com toda a minha fé, eu empenho. Eu já posso ver óleo derramando sobre a cabeça de muitas pessoas. Deus está escolhendo pessoas aqui de olha, calma. Você vai se tornar um matador de gigantes. Aleluia. Amém? Mas só que vai ser necessário a gente aprender alguns princípios baseados no texto que lemos para nos tornarmos esses matadores, nos tornarmos vitoriosos, vencedores. Amém? Nessa hora eu quero que você escolha uma pessoa do teu lado, que você vai acompanhar essa pessoa do início dessa ministração até o final dela. Você vai servir como boca de Deus na vida dele, vai servir como um abençoador na vida dele e vai me ajudar a ministrar a palavra de Deus na vida dele. Então, escolha a pessoa do teu lado aí, olhe no profundo dos olhos deles, bem lá naquela bolinha preta, olhe para lá. Você vai falar com autoridade, ousadia, intrepidez, com certeza do que você está falando, com mansidão, e vai dizer para ele alguns princípios que você deve seguir. Diga assim para ele: o primeiro princípio é. Não, mas eu quero que você destaque esse é. Que para mim esse é diz referência ao Deus que é, a qual a palavra é, a qual o Deus que é do princípio ao fim é aquele que vai te dar a vitória nessa noite. Então você vai dizer para ele: o primeiro princípio é.
identificar os gigantes. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, alguns versículos anteriores ao texto que acabamos de ler, está escrito assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feriria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos dos deuses? Sabe, a primeira coisa que Davi fez avistar Golias foi dizer a verdade contra o seu oponente. Ele olhou Golias e disse: quem é, pois, este incircunciso? Irmão, quero que você entenda uma coisa: a circuncisão era uma aliança que os homens tinham com Deus. Era como se o homem estivesse dizendo a Deus que ele seria abençoado por ele, que ele seria protegido por ele, que ele seria suprido pelo Deus. Sabe, Golias não era uma pessoa aliançada com Deus. E Davi tinha certeza disso. Davi tinha toda a certeza que ele e toda a nação de Israel era um povo abençoado por Deus, era uma nação escolhida de Deus, era um povo eleito de Deus. E que o maior problema que estava acontecendo diante da afronta de Golias para com o povo de Israel não era o fato de Golias ser um homem grande, gigante. Não era o fato de Golias ser um homem forte, por causa das armaduras que ele estava usando. Não era por causa da experiência que ele tinha em guerra. Não. Era o medo de Israel de perder a guerra. Israel estava com medo de perder a guerra. Israel tinha esquecido que eles serviam ao Deus dos exércitos, que o Senhor é a guerra. Eles tinham esquecido que Deus já tinha dado vitória a eles em muitas outras guerras. E o medo estava tomando eles naquela hora. Golias era apenas um filisteu incircunciso que não tinha a bênção de Deus, não tinha a proteção de Deus, não tinha a unção de Deus que pode todas as coisas. Olha para o irmão do teu lado, pergunte assim para ele: qual é o seu tipo de gigante? Pergunte de novo: qual é o seu tipo de gigante? Olha, pode ser que o seu gigante seja um problema financeiro. Eu quero que você se lembre apenas de uma coisa: nosso Deus é o dono do ouro e da prata, e tudo que pedimos ao Pai, em nome de Jesus, Ele vai nos conceder. Sabe de uma coisa, irmão? Dinheiro é bom, é necessário e até eu quero, mas não é a primeira coisa que você deve buscar na sua vida, porque a Bíblia ensina: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então será mesmo que o gigante é o problema financeiro? Ou será o medo de ser envergonhado ou menosprezado por causa da tua falta? Sabe, e esse medo oculto, esse gigante oculto, deve estar tomando a verdade de Deus na sua vida, porque a Bíblia diz: se creres, provarás do melhor dessa terra, crê nos teus profetas e prosperará. Mas o medo de ser envergonhado, o medo de ser menosprezado, porque por sinal às vezes você não tem um dinheiro para dar presente dela para o seu filho, ou para um amigo, ou até mesmo para investir na igreja. Aí vai estar tomando conta da verdade de Deus na sua vida. Pode ser que o gigante seja um problema físico, uma enfermidade na vida de alguém que você conhece, ou até mesmo na sua vida. Mas será mesmo este problema, ou a falta de fé ou de conhecimento de que Deus é o Deus que cura, é o Deus que transforma, é Ele que pode fazer todas as coisas novas? Será mesmo este problema? Olha para o seu irmão do lado e diga assim: é preciso identificar o seu verdadeiro gigante. Sabe, porque o maior gigante às vezes não é aquele que está aparente, mas assim, o gigante que dá as nossas almas, aquele que não enxergamos, mas enfrentamos interiormente, que andamos afrontando interiormente e toma a verdade de Deus nas nossas vidas. O povo de Israel estava passando por uma situação parecida. Eles estavam diante daquele gigante e tinham esquecido